Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Empreende. Eu me chamo Ricardo Mendes, sou cristão, marido, pai, executivo de uma organização e empreendedor. Hoje em nossa live falaremos sobre um tema muito importante: como melhorar sua vida em 2021. Se você quer fazer desse ano um dos melhores anos da sua vida, então essa live é para você. Então vamos lá. Começo fazendo uma pergunta para vocês. Você quer fazer de 2021 o melhor ano da sua vida? Nessa live você aprenderá como fazer as mudanças necessárias para ser mais feliz e pleno em todas as áreas da sua vida. Gostaria também de perguntar para vocês o que vocês acharam do ano de 2020. Bastante difícil, né? Isolamento, deixaram de fazer muitas coisas. Tenho certeza que para muitos 2020 foi o pior ano de suas vidas. Foi ou não foi? Só assistir o noticiário, ler as notícias, né, acompanhar as redes sociais para perceber como o ano de 2020 afetou as pessoas. Para muita gente, 2020 deveria ser riscado do calendário. Mas eu pergunto, quais foram os principais prejuízos em 2020? Se a gente pegar os principais falados pelas pessoas, né, falado pela mídia em 2020, eu coloquei aí na tela uma lista dos principais. A gente pode falar dos prejuízos como isolamento, endividamento, desemprego, mortes, falência, divórcio, sonhos adiados, depressão, ansiedade, medo e pânico, conflitos familiares, estudos paralisados, problemas profissionais. Então são inúmeros, né? Muita gente endividada, a economia indo de mal a pior, desemprego, muitas pessoas divorciadas. Então a gente vê uma série de consequências da pandemia. Mas aí eu pergunto para vocês, será que 2019 também não foi um ano difícil? As pessoas que tiveram os problemas citados lá no slide anterior em 2020, em sua maioria já tiveram um 2019 não tão bom. Ó, se eu voltar, vou voltar o slide aqui e provar isso para vocês. Se a gente pegar a questão, por exemplo, do endividamento, a pessoa que ficou totalmente endividada em 2020, provavelmente em 2019 as contas dela já não estavam assim tão boas. Se a gente pegar a questão do divórcio, não foi a pandemia que causou o divórcio das pessoas. Esses casamentos eles já vinham ruins dos anos anteriores. Questão de falências, empresas falindo em 2020. Provavelmente essas empresas elas não tinham uma reserva de caixa para aguentar a crise, né? Então as contas dessas empresas também já não vinham tão boas. Conflitos familiares, provavelmente esses conflitos já existiam. Então a gente vê uma série de problemas que apareceram de maneira clara em 2020, mas que vinham se arrastando de anos anteriores. Eu vou contar para vocês uma história de um homem chamado João. João tinha acabado de assinar o divórcio com a sua esposa e ele estava saindo do fórum. Então, muito triste, né? Ele encontrou com um amigo e eles começaram a conversar. E aí o João contou para esse amigo o que tinha acontecido com ele. E aí ele fez a seguinte pergunta para o amigo: amigo, por que a vida é tão difícil para mim? Meu casamento não deu certo, meu menino vive na rua, distante, minha filha é rebelde, não obedece, a minha empresa está indo de mal a pior, se eu vender tudo que eu tenho, eu não consigo nem pagar minhas dívidas. Por que as coisas são tão difíceis para mim?
Será que eu joguei pedra na cruz? Será que é alguma maldição? Por que será que a minha vida é assim? Eu olho, por exemplo, para o meu vizinho, a casa dele é linda, olha a minha, é pequena, é feia. Se você olhar para a grama do meu vizinho, a grama dele é linda, é verde, é perfeita, é aparada. A minha é cheia de buraco, a grama nem nasce. Por que que o meu vizinho é tão feliz? Ele está sempre sorrindo, tudo dá certo para ele, já minha vida é aos trancos e barrancos. Por que que isso acontece? Eu trabalho feito um maluco, eu sou honesto, eu sou um homem de bem, eu não ando bebendo, eu não fico fazendo besteira. Por que que a vida é tão difícil para mim? Então esse amigo olhou para o João e viu naquele momento um homem totalmente sem esperança, um homem cansado, um homem que queria jogar a toalha. Quanta gente no mundo está na mesma circunstância do João, querendo jogar a toalha e desistir de tudo? Quantas pessoas no mundo cansaram de tentar, de lutar, de se esforçar e de não ter resultados? Então ele perguntou quase chorando para o seu amigo: por que que o meu vizinho é tão feliz e realizado e eu não? Então esse amigo olhou para o João, ficou em silêncio alguns segundos. Então ele respondeu com muita clareza: João, é porque o seu vizinho faz as coisas que você não faz. O seu vizinho se comporta de uma maneira que você não se comporta, João. O seu vizinho vive, age de uma maneira diferente da sua, João. Então esse amigo olhou para o João e falou: meu amigo, me desculpe, põe amor nas minhas palavras, mas cada um colhe a vida que plantou e que cultivou. Você está colhendo aquilo que você plantou, João. Pergunto para vocês, como está a sua vida hoje? Também está querendo jogar a toalha em alguma área da sua vida? Você também tem olhado para a vida do vizinho e comparado com a sua? Você tem olhado para a vida dos seus amigos e comparado com a sua? Você tem olhado para as redes sociais, né? Fica lá com o celular, olhando as redes sociais e pensando: por que que a minha vida não é assim? Se você estiver fazendo isso, você tem que acordar. A vida começa quando a zona de conforto acaba. Você precisa de mudança. Você precisa ver o que está errado e agir. A zona de conforto ela é gostosa, ela é prazerosa, né? Mas ela é muito sutil. Ela leva você para um caminho sem volta. Ela é paralisante e faz você não agir mesmo quando está com a água no pescoço, quase se afogando. Você precisa se mover, senão você vai afogar em seus problemas. Eu te pergunto, quais áreas da sua vida você não tem cultivado e por consequência disso você está colhendo frutos ruins, frutos amargos, frutos podres? Quais mudanças são necessárias? O que você precisa mudar na sua vida? Só tem um problema. Muitas pessoas, elas querem ter a vida diferente, mas elas não estão dispostas a mudar. O orgulho, a arrogância impedem essas pessoas de dar o primeiro passo. Tem muita gente que se acha superior, acredita que sabe tudo. Tem muita gente orgulhosa, arrogante, autoritária, que não sabe ouvir e que acredita que sempre está com a razão. Enquanto essas pessoas não visitarem os seus corações e se conscientizarem que a humildade faz parte da mudança, elas não vão conseguir mudar. Enquanto o orgulho e a arrogância permanecer na sua vida, não vai acontecer mudança nenhuma. Se a gente pegar na Bíblia, lá no livro de Provérbios,
que é um livro de sabedoria, Provérbios 16:18, fala assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Na Bíblia também, em Romanos, capítulo 12, versículo 16, fala assim: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Portanto, o primeiro passo para a mudança é ter humildade em reconhecer que você está agindo errado e que você precisa mudar. Todo mundo tem uma área da sua vida que precisa de mudança, é ou não é? Eu tenho certeza aqui que ninguém tem a vida perfeita, a minha vida não é perfeita, tem algumas coisas que eu preciso mudar. E eu quero apresentar para vocês hoje uma ferramenta para vocês avaliarem como está a vida de vocês em relação a algumas áreas. Eu quero ajudar vocês a terem clareza em relação às mudanças que são necessárias em sua vida. Como você tem cuidado de cada uma dessas áreas? Então nós temos área espiritual, conjugal, relacionamento com filhos, relacionamento com parentes, questão de social, né? Questão de social de ajudar o próximo, a sua saúde, a questão de servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. Como que está cada uma dessas áreas em sua vida? Para termos clareza em relação a isso, nós vamos agora fazer uma dinâmica. Você vai avaliar cada uma dessas 11 áreas em sua vida. Então, para isso, eu vou precisar que vocês peguem uma folha em branco. Então, eu vou dar um tempo para vocês irem pegar uma folha em branco. Porque eu vou querer que vocês escrevam cada uma dessas áreas e deem uma nota de 1 a 10 para cada uma delas. Onde 1 é que está muito ruim, essa área na vida de vocês, e 10 quer dizer que está excelente, está ótimo. Então pode ir lá buscar a folha, que eu espero. E eu espero que vocês sejam honestos nessa avaliação. Essa avaliação vai ser só para vocês. Vocês não precisam mostrar para ninguém. Mas eu preciso que vocês sejam honestos, porque vocês precisam colocar essa mudança em prática. E o primeiro passo para a mudança é reconhecer que existe problema. Então eu vou dar alguns minutos para vocês pegarem a folha e depois vocês fazerem isso. Pegar cada uma dessas 11 áreas e pontuar de 1 a 10 como está essa área na vida de vocês, tá bom? Então, enquanto vocês vão fazendo, eu vou dar um exemplo, né? Como está o relacionamento de vocês com o cônjuge? Como está o casamento de vocês? Vocês vivem em harmonia ou vocês vivem brigando? Vocês são companheiros ou vocês são distantes? Relacionamento com filhos. Você passa tempo com seus filhos confiam em você? Você participa da vida dos seus filhos? Parentes, quando eu falo parentes, eu estou falando de pais e irmãos. Como está o relacionamento seu com seus pais, com seus irmãos? Então eu quero que vocês vão pontuando aí, colocando de 1 a 10 para cada uma dessas áreas. A questão financeira, como está? Vocês têm controlado as finanças? Vocês estão com muitas dívidas? A questão profissional, como está a vida de vocês lá dentro da empresa? Vocês estão trabalhando bem? Vocês estão honrando o chefe de vocês? Ou vocês têm brigas internas? Você fala assim, não, eu não vou fazer nada, essa empresa não merece o meu trabalho. A questão da sua saúde, você tem cuidado bem da sua saúde? A questão espiritual, como está o seu relacionamento com Deus? Então vai lá, pontua de 1 a 10. Eu vou dar para vocês mais um minutinho para vocês pontuarem. Como está a questão intelectual? Vocês têm se desenvolvido intelectualmente? Vocês têm lido livros? Vocês têm estudado? Vocês têm feito cursos para
melhorarem tanto na vida profissional quanto na vida pessoal também. Então, inúmeras, a questão do serviço, você tem ajudado em obras de assistência social, você tem servido as pessoas que estão próximas de vocês. Legal. Então, eu acredito que vocês já tenham conseguido pontuar essas 11 áreas, né, dar uma nota para elas de 1 a 10. Isso é importante porque a continuidade dessa live vai depender dessa pontuação que você colocou em cada uma dessas áreas, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Agora que você pontuou cada uma dessas áreas, eu tenho certeza que ficou mais claro para você, né, saber quais áreas você deve focar. O que está ruim? É casamento, é relacionamento com filhos, é finanças, é vida profissional, é vida espiritual, é saúde. O que precisa melhorar daquelas 11 áreas? Quais são os pontos de mudança? Quais áreas precisam de mudança? Eu falo para vocês, eu não sei qual área está mais crítica em sua vida. Eu sei na minha, na de vocês eu não sei. Mas eu tenho uma certeza de dizer que tem uma área que ela é prioritária em relação às outras. Essa área é a área espiritual. Eu quero perguntar para vocês, como está o seu relacionamento com Deus? Eu não quero entrar aqui no mérito de nenhuma religião, eu não estou falando de religião. Eu quero apenas focar no seu relacionamento com o Criador de todas as coisas, com Deus. Dependente da sua religião, quero saber como está o seu relacionamento com Deus. Você tem reservado tempo para estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus? Você tem reservado tempo para orar e para conversar com o Pai? Sabe por que você precisa se relacionar com Deus para que a sua vida melhore? Vamos ler esse texto aí do slide. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e a firmou sobre as águas. Então, sabe por que você precisa se relacionar com Deus para que a sua vida melhore? Porque tudo pertence a Deus. Olha esse texto. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. Você acreditando ou não, é assim que funciona. E só para enfatizar um pouco mais isso e dar uma base para você entender, olha o que diz esse texto da Bíblia. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Olha só que maravilha essa promessa. Deus abençoa aqueles que o temem, aqueles que o respeitam e que andam em seus caminhos. Isso é, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Você pode estar se perguntando, mas quais são os caminhos de Deus? São os mandamentos, aquilo que Ele manda a gente fazer, as orientações que Ele dá para a gente na sua palavra, que é a Bíblia. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você só irá conhecer esse caminho se você conhecer bem a Bíblia. Olha a promessa, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Você deve estar pensando, minha vida está ruim, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ser próspero. O fruto do meu trabalho, o meu salário, aquilo que eu ganho na minha empresa não está rendendo. Eu não estou conseguindo me manter minhas famílias com o fruto do meu trabalho. Por que isso está acontecendo? Por que eu não sou feliz e próspero na minha vida enquanto outras pessoas são? Eu falo, você precisa investir tempo estudando a palavra de Deus para você conhecer esses caminhos, para você andar nele. Porque feliz é aquele que anda nos caminhos de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você.
Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você ainda não conhece esse Deus, se você nunca ouviu falar desse Deus, como eu posso me relacionar com Deus? Eu digo, só há uma forma de conseguir isso. Por meio do Filho de Deus, o seu Filho Jesus Cristo. Olha o que está escrito na Bíblia, no livro de João. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É necessário que você comece se relacionando com o Filho de Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus Pai, é necessário que você comece se relacionando com o Filho de Deus, com Jesus. Pois só por meio de Jesus você terá acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que está escrito nesse texto. Jesus é o caminho para se chegar a Deus. Se você ainda não tem esse relacionamento, você precisa pedir para Jesus entrar na sua vida. Você precisa começar a se relacionar com Jesus e você vai ter acesso ao Deus Pai. Se você crer que Jesus, o Filho de Deus, pode gerar uma mudança na sua vida, ele vai fazer uma revolução. Ele vai te fazer uma nova criatura. E essa vida miserável, essa vida medíocre que muitos de vocês estão vivendo, ela vai ficar para trás. Pois todas as coisas antigas se tornarão passado e tudo vai se fazer novo. Olha esse versículo que está no livro de 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Sua vida de tristeza, de desânimo, de brigas, de desentendimentos, de lutas, de ansiedade, começará a se renovar e vai começar uma nova vida em você. As coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a melhorar. Mas ainda tem mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Olha esse texto, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário, pessoal, mudança de mentalidade. Você precisa renovar a sua mente. Tem muita gente aí que às vezes não conhece da palavra de Deus, não conhece da Bíblia e está com aquele preconceito no coração. Nossa, lá, esse cara veio aí falar sobre mudança de vida, mas ele está falando de Bíblia, ele está falando de Deus. E aí surge aquele preconceito e aí você já se fecha e você não quer saber de mais nada. Mas é necessário, como esse texto está falando, é necessário você mudar a sua mente. É necessário você mudar suas convicções. É necessário você modificar os seus juízos e derrubar esses seus preconceitos que estão te atrapalhando. Você precisa experimentar hoje o novo. Você precisa tirar todo o lixo. Sua vida está cheia de tranqueira, sua vida está cheia de peso que está te prendendo e está te atrapalhando. E você não consegue evoluir, você não consegue vencer seus problemas, pois seus problemas voltam a cada dia. Você tenta, mas não consegue. Você precisa se achegar a Deus por meio do seu Filho, Jesus, e pedir para Ele transformar a sua mentalidade. Aquela mentalidade de escassez, aquela mentalidade de desânimo, de tristeza, ela será renovada numa mente de abundância, de paz e de alegria. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, se você quer ter uma vida feliz e próspera na terra, a mudança tem que começar agora. É preciso uma renovação total. Essa é a base da mudança. Isso é o que te vai fazer permanecer no seu novo estado após a mudança. Isso que vai fazer a sua mente não retornar para os hábitos antigos. Muito bem.
Agora que eu ensinei para vocês sobre a base, sobre o fundamento, agora vamos para as colunas de sustentação dessa mudança. A gente precisa, para sustentar essa mudança, a gente precisa de um plano de ação para o estabelecimento do hábito. Então, um plano de ação para a gente iniciar essa mudança, ó o que está na tela aí. Eu preciso que vocês, nessa mesma folha onde vocês pontuaram as 11 áreas da vida de vocês e conseguiram identificar aquelas que estão com problema, aquelas que estão críticas, né? Aquelas onde tem gerado tristeza, tem trazido desânimo para a sua vida, você tem que escrever o que fazer para melhorar drasticamente tal área. E você vai listar também 3 tarefas e colocar uma data para iniciar essas tarefas. Então, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, pegando aí, por exemplo, a questão da saúde. Então, você vai escrever o que fazer para melhorar drasticamente sua saúde física. E você vai escrever 3 tarefas. Então, se saúde é uma área que você identificou que tem problemas, você está, por exemplo, se alimentando mal, você não está fazendo exercício físico, você está dormindo pouco, você está acordando tarde, você está comendo tranqueira, né? Está comendo fast food ao invés de uma comida saudável, você está com alguma doença, etc. Então, quer dizer, você precisa focar na sua saúde física. Então, por exemplo, eu coloquei aí algumas tarefas relacionadas à saúde física, coisas que são necessárias para fazer melhorar a sua saúde física. Então, por exemplo, tarefa 1, incluir mais frutas, legumes e verduras na minha alimentação e parar de comer doces todos os dias. Quando que vai ser o início dessa tarefa? Vai ser dia 1º, então segunda-feira eu começo, ou amanhã eu começo. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês, pessoal. É interessante vocês colocarem como data de início uma data bem próxima, se possível amanhã, se possível hoje. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha com prioridades, assim como a gente faz com as nossas tarefas. Quando você coloca uma data longe, o seu cérebro ele não é bobo, ele vai pensar assim, seu subconsciente, né? Se ele colocou para uma data futura, longe, então quer dizer que essa atividade ela não é tão importante. Então, quando chegar para fazer aquilo, o que vai acontecer? Vai sentir preguiça, vai se sentir desanimado para fazer aquilo. Então, é interessante que você coloque o mais rápido possível. E essas coisas a gente faz mesmo sem vontade. É igual levantar cedo. Você não pode colocar o despertador e ficar lá no soneca várias vezes. Você não vai levantar cedo. Não, tocou o despertador, você bate ali desligar e levanta. É a mesma coisa em relação a esse plano de ação. Então, por exemplo, olha lá, tarefa 2, realizar 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Tarefa 3, dormir às 22 horas todos os dias. Um outro exemplo de plano de ação, melhorar drasticamente seu relacionamento com o cônjuge. Então, tarefas, agradecer e elogiar minha esposa sempre, auxiliar minha esposa nas tarefas domésticas, fazer as vontades da minha esposa. Então, você vai pegar lá aqueles 11 itens avaliados, né, as 11 áreas, e você vai ver as que precisam de mudança e você vai estabelecer essas tarefas e vai colocar a data de início. Um exemplo aqui de melhoria para relacionamento com os filhos. Então, reservar diariamente X tempo para conversar com seus filhos, conhecer e acompanhar as amizades dos seus filhos, ler a Bíblia e orar diariamente com seus filhos e esposa. Entenderam? Então, vocês vão fazer isso, tá bom? Um aviso importante, se vocês não fizerem o plano de ação e não começarem a executá-lo imediatamente, nada vai mudar na sua vida. Vai passar amanhã, depois de amanhã vocês já esqueceram tudo isso que a gente conversou hoje e a sua vida vai continuar do jeito que tá. Para ajudá-los no começo, usem as ferramentas que estão disponíveis.
Vamos supor, você não está acostumado com essas tarefas e você precisa executar ela com determinada frequência. Usa bilhete, usa alarme no celular, usa agenda. Tem inúmeras ferramentas hoje em dia, mas usa o que for necessário para vocês não esquecerem de cumprir o estabelecido, tá bom? Mas eu tenho também uma observação: vocês vão ter que ser fortes e vão ter que ser corajosos. Sabe por quê? Porque não é fácil mudar um hábito. É necessário consistência, é necessário repetição, é necessário cadência. E aí vocês podem estar se perguntando: ah, mas e se eu falhar? Recomeça, volta a fazer. Se falhou, recomeça e volta a fazer. Pode ter certeza que vocês vão ter vontade de desistir em alguns momentos. Vão ter vontade de retroceder, vão ter vontade de voltar ao hábito antigo. Isso é normal, pessoal. Esse ano eu estabeleci para minha vida várias mudanças. Eu estou desde o início do ano fazendo mudanças. Eu estou com um plano de mudanças na minha vida. Eu tenho cumprido esse plano. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Tem dia que eu tenho acordado 5 horas da manhã, tem dia que eu tenho acordado 5:30 da manhã. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Mas eu tenho ido dormir cedo, eu durmo cedo para levantar cedo. Na hora que o relógio desperta, eu não hesito, eu desligo ali e já levanto. Só que tem as dificuldades, elas aparecem. Se seu casamento está ruim, você colocou lá as tarefas e vai ter hora que você vai brigar com o seu cônjuge. E aí, como que você vai fazer? Nesse momento você vai desistir? Se você quer melhorar ali a questão da sua saúde, e quando falhar, como que você vai fazer? No dia que você não conseguir treinar, não conseguir fazer a sua caminhada? Questão financeira, o dia que você fizer a compra que você não podia, vai aparecer. Você vai ter inúmeras dificuldades que vão aparecer. E nessa hora você vai precisar de uma força muito maior que a sua. Você vai precisar da força que vem do alto. Por isso que eu falei para vocês que o relacionamento com Deus é a base de sustentação, é o fundamento. Porque nessa hora você vai ter que recorrer à ajuda de Deus. Lembrem-se que essa força não virá de você, ela será concedida a você. Essa força virá do próprio Criador dos céus e da terra. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando em se conectar com a fonte, pessoal. Só assim você conseguirá. Olha esse texto aí, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andar. Então você precisa se conectar com a fonte. Só é Ele que vai te dar essa força necessária para você conseguir fazer essa mudança que você quer na sua vida. E é necessário consistência, é necessário repetição. E por último, eu quero dar, para a gente finalizar, mais um recurso para ajudar vocês. Anota aí, eu quero que vocês leiam Provérbios capítulo 3 na Bíblia. Mesmo aqueles que não são cristãos, eu faço esse mesmo desafio para vocês. Para quem não sabe, Provérbios ele é um livro de sabedoria. Esse livro ele foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra. A sabedoria de Salomão ela foi dada pelo próprio Deus. Teve um momento da vida de Salomão que Deus permitiu que ele pedisse o que ele quisesse. E ao invés de pedir riqueza, longevidade, pedir poder, Salomão pediu sabedoria. E Deus falou que ninguém seria tão sábio quanto foi Salomão. Eu desafio vocês a lerem o capítulo 3 do livro de Provérbios. Você pode pegar qualquer Bíblia. O livro de Provérbios ele fica quase ali no meio da Bíblia.
E vocês vão identificar nesse texto do capítulo 3 os ensinamentos para melhorar cada uma das 11 áreas da sua vida, das áreas que a gente trabalhou nessa live. Vocês vão ver ali, vocês vão conseguir encontrar dentro daquele texto ensinamentos para vocês melhorarem essas áreas da sua vida. E não só esse texto, né? Quem quiser continuar aí com outros estudos, a Bíblia está recheada de ensinamentos para a nossa vida. Eu considero ela um manual para a vida do ser humano. Aqueles que leem ela têm uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais próspera. Mas o desafio é Provérbios capítulo 3. Eu já fiz esse exercício. É possível tirar desse texto ensinamentos para melhorar todas as áreas que nós vimos na dinâmica. E esses ensinamentos, eles ajudarão vocês nessa jornada de mudança. Aí eu pergunto, vocês topam? Vocês topam o desafio? Vocês realmente querem mudar essas áreas da vida de vocês? Vocês querem ter uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, uma vida mais abençoada? Então, eu desafio vocês a fazerem isso. Eu desejo, realmente, grandemente, que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor dê muita força e dê sabedoria para vocês mudarem e melhorarem naquilo que vocês desejam. Tá bom? Eu vou fazer agora uma oração para finalizar. E nessa oração eu vou pedir para Deus ajudar a mim e ajudar vocês nessas mudanças tão importantes em nossas vidas. Tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estar na tua presença. Eu te agradeço por essa live. Eu te agradeço por esse momento de reflexão, ó Pai. Esse momento em que precisamos analisar nossas vidas para mudar para melhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, ó Pai, para estabelecermos novos hábitos, Senhor. E que naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que nós pensarmos em desistir, que o Senhor mande da tua força, ó Pai, para nós, para que nós possamos seguir em frente e conseguimos, ó Pai, tornar todas essas áreas de nossas vidas excelentes e principalmente o relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Legal, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que participaram, tá? Eu peço que deixem o seu like, clica aí, no joinha. Eu peço também que vocês não deixem de se inscreverem no canal, né? De ativarem o sininho das notificações, que eu vou estar fazendo aí novos vídeos, novas lives, e para vocês saberem quando esses vídeos, né, entrarem no ar, para vocês saberem quando uma live estiver no ar, ativando o sininho das notificações, vocês receberão um aviso no celular de vocês. E peço também que vocês compartilhem nos seus grupos de WhatsApp e também no Telegram. Compartilhem esse vídeo. Apesar de ser uma live, esse vídeo ele vai ficar salvo no YouTube. Então vocês podem compartilhar que essas pessoas elas vão conseguir assistir. E eu tenho certeza que muita gente que você conhece está assim em situação bem difícil, está realmente precisando de mudança em sua vida. Nós listamos 11 áreas. Eu tenho certeza que você conhece gente que precisa de mudança em cada uma daquelas áreas. Ajude essas pessoas. Faça esse conteúdo para elas, encaminhe o link e seja a bênção na vida delas. E se possível, faz agora para você não esquecer, tá bom? Mais uma vez eu agradeço a participação, meu muito obrigado, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!